Uma boa noite a todos. Nesta aula, vou falar um pouquinho mais sobre as ferramentas de desenvolvimento de realidade virtual, que também pode ser entendido como realidade estendida. Porque todas as ferramentas que eu vou falar aqui, ela funciona tanto para RV quanto para RA, né? E pode fazer o cruzamento, passar entre do RV para o RA completo. Bom, para a gente entender, primeiro, antes da gente escolher a ferramenta que a gente vai trabalhar, vamos ver primeiro, de acordo com o nosso sistema operacional, teremos aqui uma escolha sobre qual o dispositivo de visualização e de interação nós vamos ter. Se a gente escolher desenvolver em um ambiente Windows ou no ambiente Apple, né, iOS, ou no ambiente Android, eu vou ter vantagens e desvantagens. Mas lembrando que quando eu desenvolvo, por exemplo, para a web, eu tenho algumas vantagens, tá? Algumas vantagens porque eu fico independente do sistema operacional, mas eu perco muito em acesso aos meus dispositivos de controle. Então, eu só vou conseguir, né, se eu for fazer o desenvolvimento para a web, né, numa plataforma mobile, né, que faça a navegação, né, que faça essa navegação de maneira, né, efetiva e que faça a navegação e faça a visualização do ambiente 3D, ou em RV ou em RA, né, eu não vou conseguir utilizar, por exemplo, os dispositivos de controle. Por exemplo, o joystick, né? Eu vou ter um joystick que vai funcionar como um mouse, né? Aí eu tenho que repensar. Bom, quem é que fez um trabalho muito interessante, tá? E esse pesquisador, ele catalogou alguns tipos de restrições, né? De restrições para os sistemas operacionais e para as ferramentas disponíveis até 2020, tá? Então, todas as ferramentas que são apresentadas nesse slide aqui, está considerando 2020. 2022, eu fiz uma nova pesquisa aqui, tem várias outras ferramentas interessantes que nós vamos trabalhar. Vamos visualizar aqui. Bom, se você pensar num desenvolvimento mais flat, né, mais leve, né, bem mais suave, vamos falar, né, que aí depende mais do servidor de ação, né, que vai estar disponibilizando o conteúdo, vai estar disponibilizando o acesso, né, e vai fazer todo o controle de múltiplos usuários, de múltiplas interações sobre os mesmos objetos, aí você vai poder utilizar, por exemplo, as plataformas da Mozilla Hubs, né? Vai poder utilizar plataformas, né, específicas de controle, tipo o A-Frame, né? iframe.io, né? Vai utilizar bastante WebGL, né? Tem WebVR também, é uma outra plataforma de visualização 3D, e aí vai. E essa plataforma é mais voltada para você utilizar o Oculus Quest, o Oculus Go, né, o Rift S e até mesmo o Cardboard. E você consegue utilizar, certo? Bom, se você pegar algumas aplicativos baseados em Windows Mixed Reality, né, o WMR, né, Windows Mixed Reality, você vai trabalhar com ferramentas de editoração, né, de autoria. E aí cabe muito bem você utilizar a plataforma HTC. Tá? Por quê? Porque ele já disponibiliza ferramentas de autoria, como a Lectora, né? Ele disponibiliza alguns plugins para Unity, né? Ele já disponibiliza algumas funcionalidades para você não precisa se preocupar tanto com o desenvolvimento.
Se você for trabalhar com a plataforma Android, o mais recomendado é que você utilize tanto as bibliotecas quanto os dispositivos do Gear VR da Samsung. Bom, tem a vantagem, né? Porque você consegue conectar com o Gear VR muitos dispositivos Bluetooth. Então, essa é uma das principais diferenciais de você desenvolver com Android. E uma outra sacada é que você também pode desenvolver pensando em modelos de mais baixo custo. Né? Por exemplo, o VRBox, né? O VRBox, ele funciona muito bem para aquela caixinha onde você coloca um cardboard, é um pouquinho mais durável, vamos falar assim, né? E aí, né, se você ir já para uma plataforma mais com um pouco mais de desempenho gráfico, uma plataforma mais limpa, vamos falar assim, né? Você vai desenvolver aí com a plataforma iOS. E aí é importantíssimo a gente dar uma olhada no G2 ou Pico G2, que é um visualizador, né? Um óculos mais bem definido, né? Específico para você trabalhar com a plataforma iOS. Bom, mas, né? Qual que é a base das engines que funcionam no nosso Windows aqui, tá? No nosso Windows, que aqui eu não falei nada de Windows, mas aqui eu estou falando de Windows agora, e aí a gente tem que ver aquelas que funcionam para Windows e podem ser exportadas para bibliotecas, por exemplo, né, com o RebSpare, pode ser importadas para o funcionamento em agora umas coisas mais novas em microbit, né? O microbit BBC, BBC Microbit, que é uma outra plataforma melhorada do Arduino, tá? Então tem algumas coisinhas, cara, que são fantásticas para você pensar que dá para utilizar, né? Você utiliza no seu sistema operacional e faz a exportação. Dentre as bibliotecas que é possível fazer isso, eu separei algumas aqui, vou falar algumas que não são muito conhecidas. Por exemplo, são conhecidas da gente a Godot, né, que é uma ferramenta fantástica num código livre do MIT, né, que desenvolve games em 2D e em 3D. Pode ser usado também para realidade virtual e aumentada. A Unity, né, é a grande engine que tem várias funcionalidades, né, disponíveis para jogos 3D. Tá? No entanto, ainda estamos caminhando com algumas bibliotecas, assim como o Godot, específicas para a realidade virtual. Lembrando que não podemos confundir, né, realidade virtual com apenas o mundo em 3D, tá? Então, outras coisas eu tenho que estar deixando disponibilizado para o meu usuário, por exemplo, o sentido de presença, a variabilidade de dispositivos de interação, tá? A ambientação, o passeio virtual, não, o passeio 3D, né, a localização, né? Tudo isso eu tenho que deixar disponível para que o meu usuário, né, perceba o ambiente 3D não como um jogo, mas sim como uma parte ampliada da sua realidade, né? Bom, daqui, claro, né, além da Unity, do Godot, a Unreal Engine, né, que também, hoje a Unreal Engine você não programa mais, né, o CryEngine, né, CryEngine é uma outra que também agora é low-code, né, low-code, e às vezes é no-code também, sem codificação, né, nem baixo, sem codificação. E temos outros também, tá? Outros aqui. O Kudan, que é uma ferramenta para você desenvolver jogos, para você desenvolver aplicações de realidade virtual multiplataformas, né? O Sciencespace, que ele é voltado exclusivamente para você fazer simulações num ambiente virtual, também chamado Sciencespace. Tá? E uma nova, que é o Open 3D Engine, que
é o antigo Lambeard da Amazon, né? Que hoje a gente chama ele de Open 3D Engine. Né? Por quê? Porque ele tem algumas coisinhas interessantes ali, né? Que vale a pena a gente dar uma observada, porque todos esses aqui, eles dependem de conexão, eles dependem de você disponibilizar, né, a ferramenta de uma maneira online, né, para que você baixe ela do seu de uma store, né, de um Play Store da vida aí, e que você utilize ela, né, na sua máquina. Então, eu ponho aqui minhas energias aí, ó, para essa Open 3D Engine, tá? Mas existem outras, né? Outras, por exemplo, que são mais antigas, né, que funcionam muito bem, por exemplo, como a JMonkey Engine, né, JME, todinha uma engine que funciona tanto 3D, 2D, passeios em RV, né, dá uma disponibilidade boa, mas tem uma limitação para realidade aumentada, tá? A Elite voltou com muita força em 2020, 2021, tá? Colocando muitos exemplos de código em simulações em 3D, né? Simulações em realidade virtual, principalmente porque a forma de comunicação dela, né, TCP/IP, né, é muito mais simples e funciona muito mais rápido que as demais, inclusive mais rápido que a Unity, tá? Por incrível que pareça. A Source, né? A Source desenvolveu a Valve, né? Que é desenvolvida pela Valve Engine, né? Que é uma ferramenta fantástica aí que foi utilizada por CS, né? Counter-Strike. A Valve, ela no começo de 2019 falou que ia licenciar, né? Deixar de código livre a Source 2, né? No entanto, até hoje, cara, a gente consegue baixa o Source 1, né? Mas o Source 2, não. No Source 2, que está para lançamento para 2022, ele tem alguns plugins, né, nativos para trabalhar tanto realidade virtual quanto, né, a realidade aumentada, né? Então, assim, é uma coisa muito legal. O Armory, né? O Armory 3D é o engine do Blender. Tá? Então a gente lembra ali que tem o Blender, se você modela bastante no Blender, o Armory, né? O Armory 3D você pode fazer ele funcionar como uma ferramenta de realidade virtual apenas. Realidade aumentada, o Armory não trabalha, viu? Aí você vai ter que misturar os plugins lá com o AR2Kit. Cara, e uma que é muito, 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 muito boa para você fazer filme. Cara, a coisa é fantástica, a Uni-Engine, né? A Uni-Engine, né? Ela tem um raycaching, ela tem uma sonorização, ela é bem diferente de todas as demais, né? O que peca nela é que o software, o executável, o APK, ele é muito pesado, cara. O executável, qualquer executável na Unigine para Windows dá 100 mega, cara, uma coisa assim absurda, né? Absurda. Então, assim, tem que você pensar, opa, esse aqui eu vou usar, quando é que eu vou usar isso aqui? Porque ele tem uma renderização, então ele cria algumas cenas muito bonitas, sabe? Algumas cenas muito realísticas, né? Mas, né, tem a limitação de tamanho, né, de arquivo. Bom, e quando a gente fala realidade virtual de baixo custo, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que o baixo custo é o baixo custo de implantação e utilização, não baixo custo de desenvolvimento. Tá? O baixo custo de implantação quer dizer que eu preciso, né, implantar esse sistema de RV dentro de um software, dentro de um hardware, aliás, dentro de um hardware que possa executar as operações necessárias de uma visualização, né, de um ambiente de RV. Bom, qual que é o mais barato? O mais barato é você utilizar o Google Cardboard.
E existe, claro, os VRBox e seus descendentes. O VRBox, ou o óculos VR, ou o VR óculos, ou o VR Shepherd, e vários aí que existem, né? Eles têm uma métrica muito simples, né? Você coloca, né? A métrica de você coloca o celular na caixinha, né? Aqui você abre, do VRBox você abre, na caixinha você, né? Abre do mesmo jeito. E aí o gerenciador de toda a visualização, né, é o seu celular. Então tudo vai de visualização, de interação, de toque, é tudo registrado no seu celular. Bom, e ali no seu celular o que que você tem? Você tem um acelerômetro, você tem o giroscópio, tá? E aí o que acontece? Para que você consiga fazer isso funcionar corretamente, a gente vai ter que associar para onde o usuário está olhando, né, diretamente para, né, associado na posição do giroscópio. Ele saber para que lado ele está virando o celular, para que lado ele está olhando. E o acelerômetro? O acelerômetro serve para saber se ele está caminhando ou não dentro do ambiente virtual. Então, esses dois dispositivos, né, são características que estão lá no celular, eles são trazidos para a área de RV de baixo custo, para a gente poder dar a mesma sensação de um HMD mais potente, né? Bom, esses HMDs mais potentes, eles também têm limitações que nós vamos chegar lá na frente nas aulas falando sobre esses dispositivos específicos de RV. Mas uma desses dispositivos que é importante a gente relacionar é que nesses dispositivos toda a comunicação é via esse controle Bluetooth. Então, olha só, no seu celular você utiliza o quê? O mouse é o seu dedo, né? Então, o seu apontador é o seu dedo. Mas agora, o seu apontador não é mais o seu dedo, o seu apontador é esse dispositivo aqui, esse controle Bluetooth. Esse controle Bluetooth, ele tem 4 botões, um liga e desliga, e um que faz a chamada à aplicação ou faz a conexão, tá? E aqui, ó, esse aqui é um botão de direcionamento que também fica, né, fácil de você compreender. Bom, para que lado você está indo? A diferença é que quando você liga esse dispositivo aqui, né? Sem o controle de RV, você está controlando o mouse ou o toque no seu celular. E aí, quando você vai fazer um aplicativo de RV para celular, isso aqui fica legal para você usar, só que aí você vai ter que saber quando habilitar e quando desabilitar. Por quê? Porque do mesmo jeito que ele controla o mouse, né? Aqui no VRBox, no Cardboard, o mouse também, né, também está sendo controlado pelo acelerômetro e pelo giroscópio. Então, você vai desabilitar essas funções, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Bom, e aí, além disso, a gente tem que pensar quando ativar, quando desativar, nós temos que lembrar que existe sempre uma vantagem de usar os equipamentos de baixo custo e uma desvantagem, tá? Principal vantagem, tá, de você trabalhar com esse recurso, ele é de um custo baixíssimo de aquisição. Hoje, para você comprar, né, um cardboard, né, você não precisa comprar, você pode construir, mas se você quiser comprar um, está na faixa de R$ 100, você compra o capacete. E o celular, você pega um bom celular por mais ou menos aí, né, um Samsung, ou pode ser até um multilaser com 128 mega, né, 128 GB de memória, né, que vai funcionar muito bem, né, muito bem,
com umas 7 polegadas, 6.7, 7.1, até 8.1 polegadas, cabe tranquilamente nesses óculos, tá? Bom, mas esses dispositivos, eles saem, são dispositivos baratos que saem menos de R$ 1.000, né? Então, o custo de aquisição comparado, né, sempre a gente tem que lembrar que é o custo de aquisição comparado com um óculos HMD padrão, né? O do mais barato, que é o Windows Mixed Reality, né? Qualquer um, que seja ele do Odyssey, seja ele do HTC Vive, né? Qualquer um desses óculos ali, eles vão sair com, no mínimo, por 7, né? Tem 4, tem uns aí que no Mercado Livre está por R$ 4.000, né? Mas, em média, né, você vai ter um custo mais elevado. A outra, só que a desvantagem, né? Vamos pensando, uma vantagem e uma desvantagem. O custo é interessante, no entanto, a biblioteca, né, de programação é de baixa integração, ou seja, para você fazer, né, o acesso, por exemplo, você vai fazer acesso via uma plataforma web, opa, eu já tenho que pensar se aquele celular consegue ler aquele framework web. Ah, vou fazer ele funcionar um a um, né? Ah, beleza. Então, será que a minha ferramenta, o meu engine, ele exporta para Android na versão daquele que está instalado no meu Android, naquele meu celular, né? Então, tudo isso eu tenho que refletir, né? Tem que refletir sobre isso. Uma outra vantagem que nós temos é o processamento similar, ou seja, ele fica a uns 80%, 85% do processamento de um dispositivo específico e de realidade virtual. Bom, uma outra coisa que é interessante a gente perceber é que esse dispositivo de baixo custo, ele tem uma baixa precisão da captura. Opa, é um outro problema. Eu consigo ter desempenho similar, se não até igual ou superior em alguns casos, mas eu tenho uma baixa precisão de captura de dados. Então, eu tenho uma coisa boa, eu tenho uma desvantagem, né? Agora, com a questão do aprendizado, maior desvantagem dos dispositivos de baixo custo são que todo o código é pouquíssimo documentado. E aí, o que vai acontecer? Vai ter vários exemplos, né? Seja ele de youtubers, seja ele de professores, seja ele de usuários, que mostram como é que, né, o dev foi lá e montou como é que funciona aquele recurso e disponibilizou lá no YouTube, né? Então, é isso. Então, a vantagem é o que você tem lá no YouTube. A desvantagem é, deu algum pau, deu alguma dificuldade a mais, é muito pouco documentado. Bom, e aí eu vou apresentar para vocês mais aqui do OpenSpace 3D, que é uma ferramenta gratuita que a gente consegue sem código, no code, a gente consegue construir um ambiente virtual de baixo custo. Bom, para você que assistiu o vídeo até agora, nós encerramos esta aula do vídeo e agora vamos para a prática. Lá no meu YouTube nós temos vários outros vídeos falando sobre o OpenSpace 3D.